Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. E eu quero aproveitar, cumprimentar os irmãos que estão em casa nos assistindo, participando conosco desse momento tão especial. Uma sexta-feira que você priorizou a sua família, você priorizou buscar o Senhor, ouvir o Senhor e tirar um tempo para juntos nós orarmos, colocando nossas famílias no altar do Senhor. E eu falo que o melhor presente que nós temos é a nossa família. Nós não temos a família perfeita, nós temos desafios como casais, nós temos desafios como filhos, nós temos desafios como pais, mas o melhor presente que Deus nos deu é a nossa família. Então a palavra do Senhor vai nos dizer em Gálatas 2, versículo 20, o seguinte: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre o desafio que eu e você precisamos tomar diante de Deus. Eu sei que nós tomamos muitas decisões, e decisões importantes no meio da nossa família. Mas eu quero desafiar você a tomar uma decisão radical diante de Deus. Porque quando você chegou até o altar para fazer uma aliança com essa pessoa que está do seu lado, então gostaria que você olhasse para essa mulher linda que está do seu lado, por esse marido lindo que está do seu lado, desse um sorriso para ela, mesmo de máscara, e você dissesse para ela, né, com um olhar todo de amor, né, quando eu cheguei no altar, eu estava realmente fazendo essa declaração, eu estou me entregando a você, porque é semelhante a Cristo essa entrega. Quando eu faço uma aliança com o meu esposo, ou com a minha esposa, eu estou vivendo aquilo que a palavra do Senhor diz, que eu tenho que me entregar para o outro. Por isso que Paulo vem trazendo todas as considerações a respeito de casamento. E Paulo é tão rígido que ele diz assim: nem o seu corpo pertence mais a você. Se você está casado, nem o seu corpo pertence mais a você. Ele é do seu cônjuge. Aí a gente fica até meio, espantado. Mas é a palavra do Senhor que diz, porque tamanha aliança. É uma aliança plena. Por isso que eu e você somos desafiados a superarmos os nossos desafios. Eu tenho aprendido algumas verdades que têm falado muito ao meu coração. Nós precisamos ser intensos, nós precisamos sim sermos radicais, mas quando se trata de família, nós precisamos ser muito decisivos. Porque eu gosto de dizer que o diabo não está brincando com a nossa família. Se nós achamos que o diabo está brincando com a nossa família, ele não está. Ele está atentamente tentando aproveitar uma oportunidade para trazer prejuízo àquilo que é mais importante para nós. Então, se a família é o centro do coração do Senhor, e se você ama o Senhor, então eu quero desafiar você a não viver a sua vida sem cumprir os propósitos do Senhor. E cumprir os propósitos do Senhor é você construir realmente um altar na sua casa. A sua família ser consagrada, a sua família ser abençoada e você poder desfrutar das plenitudes do Senhor dentro do seu lar. Sendo realmente abençoado pelo Senhor. Porque o Senhor, Ele ama a sua família, Ele ama a sua casa, mas é necessário que você também ame a sua família e você ame a sua casa. Lendo um livro do Bill Johnson, ele faz uma declaração
que mexeu muito comigo, porque há pouco tempo atrás, nós fizemos uma série colocando a nossa vida em ordem, organizando as nossas emoções, organizando os nossos sentimentos, organizando os nossos pensamentos. E o Bill Johnson, ele vem dizendo o seguinte, que nós precisamos buscar viver uma vida simples. E ele vem falando da simplicidade da vida. E ele fala que a simplicidade, ela precisa ser alicerçada e ela precisa ser verdadeira. E ela precisa ser praticada dentro de casa. Mas uma vida simples dentro de casa não quer dizer que é arrumar gavetas, deixar a casa totalmente limpa e organizar a nossa escrivaninha. Mas ele diz que a simplicidade vivida é radicalizarmos diante de Deus e consagrarmos a nossa família ao Senhor e valorizar o que é importante. E aí ele fala que o que é verdadeiramente importante é a nossa vida interior em ordem. É a nossa emoção em ordem. Porque se a nossa vida interior está em ordem, se as nossas emoções estão em ordem, nós vamos poder sim gerar filhos saudáveis, fazer o nosso cônjuge feliz e buscar as respostas de Deus para o nosso coração em relação à nossa família. Quando eu me deparei com esse texto, eu entendi que como casais, participando de uma sexta-feira como essa, nós vamos precisar aprender a radicalizar sim, porque nós vamos precisar priorizar o que é importante. Às vezes aquele jogo de futebol é importante, às vezes aquele passeio é importante, às vezes aquela compra é importante, às vezes ir no salão é importante. Nós agendamos, planejamos, priorizamos e fazemos. E a alegria da nossa família? E a saúde física, emocional da nossa família? E a saúde espiritual da nossa família? Nós planejamos? Nós valorizamos? Nós agendamos? Porque às vezes nós conseguimos agendar uma ida na pizzaria. Às vezes nós conseguimos agendar uma ida no cinema. Mas nós não conseguimos agendar um tempo de oração em família, onde nós vamos olhar nos olhos, onde nós vamos falar as coisas do coração. Nós conseguimos agenda para tudo, mas agenda para estarmos juntos perguntando: Senhor, nós temos nossos planos, nós temos nossos sonhos, mas quais são os seus planos para nós? Sábado passado, eu estava no monte orando, e eu apresentei para o Senhor alguns planos. E eu falei: Senhor, esses são os meus planos para isso, esses são os meus planos para isso daqui. E eu fui apresentando ao Senhor todos os planos que estavam no meu coração. Quando eu terminei de orar, eu perguntei para o Senhor: e aí, os meus planos são esses? E qual é o do Senhor? Eu vou dizer para vocês uma coisa sem nenhum constrangimento. Me deu um medo. O meu coração gelou. Porque depois que eu coloquei todos os planos diante do Senhor, e eu falei para o Senhor: esses são os meus. E o teu? E se todos os meus planos estiverem fora dos planos do Senhor? Eu vou ter que mudar a minha agenda. Eu vou ter que considerar as minhas decisões. Por isso que dá medo. Será que eu e você temos a coragem realmente de ouvir o que o Senhor tem a nosso respeito? O que o Senhor tem a respeito da nossa casa, da nossa vida? Porque essa noite ela está sendo feita, realizada para abençoar a nossa família. Nós queremos abençoar a sua casa, nós queremos abençoar a sua família. Mas para a nossa família ser abençoada, nós vamos precisar pensar em algumas verdades. E a primeira dela: seja você uma pessoa disposta. Ou vou, novamente falar diferente. Seja você a pessoa mais disposta da sua casa. E quando eu quero convidar você a ser a pessoa mais disposta da sua casa, eu quero convidar você a lembrar
a vida de Abraão. Gênesis, capítulo 12, versículo 12, 1 e 2, melhor dizendo. Deus vai conversar com Abrão, ainda Abrão. Deus vai conversar com Abrão. E a palavra de Deus para Abrão é: Abrão, eu quero que você saia da sua casa, eu quero que você saia do meio dos seus, eu quero que você tome uma decisão de ir para um lugar que eu vou te mostrar aonde eu quero te levar. É lógico que eu estou parafraseando, né, a palavra do Senhor. E aí Deus continua: olha, eu tenho grandes planos para você. Eu vou fazer de você um grande povo. Eu vou confiar uma nação nas suas mãos. A questão é, eu quero te fazer conhecido, eu quero te fazer famoso, eu quero te abençoar, eu quero que todos vejam a bênção que eu vou colocar na sua vida. Essa foi a palavra que Deus disse a Abrão. E o convite de Deus para Abrão é: você precisa sair do seu lugar de conforto, da sua segurança, confiar no que eu estou falando a você, ser corajoso o suficiente, tomar uma decisão e fazer o que você tem que fazer, que é sair da sua casa. E por que nessa noite eu estou dizendo que você precisa ser a pessoa mais disposta da sua família? Porque quando Deus vem falar com a família de Abrão, fazer uma promessa de prosperidade, fazer uma promessa de presença, fazer uma promessa de futuro para Abrão, Deus não procura imediatamente Sarai, ou depois a Sara. Deus procura Abrão. E por que Deus inicia o diálogo com Abrão? Nós aqui vamos ser desafiados nessa noite. E nós vamos começar a desafiar o coração dos maridos, o coração dos esposos. Por quê? Porque você, marido, você precisa entender que você é o sacerdote da sua casa. Isso precisa cair como uma revelação no seu coração. Isso precisa cair como uma graça de Deus no seu espírito. Deus quer que você assuma esse lugar. E hoje, nós estamos diante de muitas famílias fragmentadas. Famílias fracas. Hoje, a geração de filhos que está sendo gerada por nós, construída por nós, é uma geração de homens e mulheres fracos. Não são homens e mulheres com resiliência suficiente para lidar com os dramas da realidade. E isso tem um porquê. Por isso que nessa noite eu quero dizer para você que Deus te trouxe aqui. Porque Deus quer falar de forma muito simples, de valores muito importantes, que vão mudar a nossa caminhada, se você sair daqui nessa noite entendendo o que o Senhor quer falar com você. E o que o Senhor está querendo dizer para você, que se tem alguém com a responsabilidade de ouvir o Senhor, de discernir a voz do Senhor e de responder o Senhor, é você, homem. É você. E nós estamos vivendo uma geração que muitos homens estão deixando essa responsabilidade na mão das mulheres. A prova disso é que 70% da nossa membresia são mulheres. Por que 70% da nossa membresia são mulheres? Porque os homens estão omissos diante da sua responsabilidade. Deus quer falar com você, Deus quer dar a revelação a você, Deus quer direcionar você, Deus quer falar a respeito do futuro da sua família com você. Deus quer que você tenha resposta para dar para Ele, mas isso só vai acontecer se
se colocar na posição que o Senhor deseja que você se coloque. E aí, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos vendo que Deus chama Abrão. E quando Deus chama Abrão e faz a promessa a Abrão, Deus está dando um modelo de família. Por mais que a cultura vá mudando, por mais que os valores vão mudando, o reino de Deus é patriarcal. E se o reino de Deus é patriarcal, a responsabilidade está sobre você, marido. A responsabilidade está sobre você, homem. De ser o sacerdote da casa, de ser o profeta da casa, de ser aquele que supre as necessidades da sua casa. E aí eu quero desafiar você a verificar que tipo de família você quer construir. Porque se você é um sacerdote ausente, você não se torna apenas um marido ausente. Você se torna um pai ausente. E quando os pais são ausentes no seu papel de sacerdote dentro de casa, seus filhos ficam fragmentados. Seus filhos ficam fragmentados na sua identidade. Porque nós sabemos muito bem que quem vai gerar identidade na vida dos filhos são os pais. Porque os pais têm a responsabilidade da parte de Deus de gerar proteção, de gerar provisão, de gerar identidade. Então, quando você se ausenta dessa responsabilidade, você está gerando filhos fragmentados na sua identidade. Você está gerando homens frágeis, meninos frágeis, meninas frágeis. E que muitas vezes, por causa dessa fragilidade, você vai ter que lidar com decepção e com sofrimento. Quando isso acontece dentro da minha família, quando isso acontece dentro da sua casa, isso tem um nome. Isso chama papel investido dentro da família. Quando o homem se ausenta desse lugar de sacerdote, e não é aquele que dá a identidade, não é aquele que coloca a lei, e não é aquele que é o provedor, e não é aquele que é o protetor, e quando a mulher tem que assumir esse lugar, os papéis são invertidos. E quando os papéis são invertidos dentro de casa, toda a família vai sofrer. Só que nós estamos com o privilégio de, filhos e filhas do Senhor, ouvir a palavra do Senhor e permitir que o Espírito Santo traga cura no nosso coração. Modifique a nossa visão de mundo, modifique os nossos valores, modifique a nossa cultura e nós podemos contribuir para termos a família mais saudável possível. E como então que eu vou contribuir com Deus para que a minha família seja saudável? Aí, homem, e aí, marido, é você ser a pessoa mais disposta da sua casa para investir na espiritualidade, para investir na vida dos seus filhos, para investir na vida da sua esposa. E se você fizer isso, a sua família vai ter equilíbrio emocional. E a sua família tendo equilíbrio emocional, você vai desfrutar de alegria, você vai desfrutar de prazer. Então é exatamente isso que o Espírito Santo deseja fazer com você e comigo. E aí quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós, mulheres, temos muita influência. E nós sempre brincamos com a influência que nós temos. Só que nessa noite eu quero falar com você, apesar da sua influência ser grande, é a nossa postura que vai mudar tudo. E aí você pode estar na postura correta. Se o seu esposo não está cumprindo o papel de sacerdote, você começar a mostrar, você começar a falar, você começar a ajudá-lo a entender que está fora do papel que precisa desempenhar.
Porque nós queremos família saudável. Quem aqui quer gerar um filho para esse filho ter a sua vida destruída? Quem aqui quer gerar um filho para o seu filho não ter uma identidade sexual saudável? Quem aqui quer gerar um filho para ver o seu filho caído nas drogas? Ninguém, nenhum de nós. A partir do primeiro momento que nós ficamos sabendo que estamos grávidos, nós sonhamos, nós planejamos, nós queremos dar o melhor, nós nos esforçamos, nós sacrificamos. E muitas vezes nós erramos com os nossos filhos por não ter conhecimento. E a palavra do Senhor diz que quando o povo do Senhor não tem conhecimento, esse povo perece. Então, quando essa família não tem conhecimento, quando essa família não tem revelação, quando essa família não tem direção, essa família perece. E aí eu e você precisamos desse conhecimento, desse discernimento, para entendermos como nós precisamos realmente da nossa identidade trabalhada. E aí, mulher, cabe a você a entender o seu lugar. Cabe a você a desenvolver corretamente o seu papel. Cabe a você a entender o que Deus quer que o seu esposo seja. E o quanto você está disposta a contribuir com Deus para fazer com que ele chegue no lugar que Deus planejou para ele. Mas então, se Deus deseja, falando primeiramente ao seu coração como homem nessa noite, que você precisa ser a pessoa mais disposta na sua casa, disposta em fazer a sua esposa feliz, disposto a fazer os seus filhos felizes, disposto a tomar as decisões melhores para a sua casa, disposto a ser um parceiro de Deus, disposto a ouvir o Senhor e responder o Senhor, nós vamos precisar também, como família, tomar uma decisão muito importante. E a decisão que nós vamos precisar tomar, que ela é muito importante na nossa caminhada e na vida saudável como casal, como família, é romper de uma vez por toda com as feridas do passado. Todos nós aqui temos uma história. E aí eu quero convidar você a ir lá para Filipenses, capítulo 3, versículo 13, que vai nos dizer assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Paulo falando daquilo que ele tinha proposto no coração, daquilo que ele estava sonhando em conquistar. Mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que ficaram lá atrás, esquecendo das coisas que ficaram no passado, eu me esforço, eu avanço para aquelas que estão diante de mim. E aí falar a respeito de romper com o passado é algo que precisa estar muito claro dentro do nosso coração em relação ao que Deus quer fazer. Não podemos ter um futuro próspero, não podemos ter um futuro abençoado, não podemos ter a família que nós desejamos ter se nós ficarmos olhando para o retrovisor. Se nós ficarmos olhando para trás. E aí eu vou dizer para vocês que uma das coisas que mais trava a família, uma das coisas que mais impede uma família de romper, é quando os laços emocionais não são cortados. E aí nós vamos ver pessoas que têm 5 anos de casado, 10 anos de casado, 30 anos de casado, que ainda não romperam com a sua dependência emocional dos pais. Sendo que a orientação do Senhor é: deixa pai e mãe e se unirá. É para levá-los juntos? Não. Não é para quebrar relacionamento, não é para deixar de amar, mas é para se desligar emocionalmente. Se você não trabalhar corretamente uma emoção saudável envolvendo a sua família, o seu casamento, mais cedo ou mais tarde, vai sofrer danos. Como pastora, eu já
acompanhei inúmeros casais ouvindo a seguinte frase: quem destrói meu casamento é minha sogra. Quem destrói meu casamento é meu sogro. Quem destrói meu casamento é a dependência que a minha esposa tem da mãe. Quem destrói meu casamento é a dependência que meu filho tem dos pais, da mãe. Já ouvi, testemunho de casamento dizendo o seguinte, em lágrimas, com sofrimento, com dor, dizendo assim: eu saio do trabalho, eu vou para casa correndo, eu preparo aquela jantinha especial para o meu marido, mas primeiro ele passa na casa da mãe, aí ele come lá, aí ele chega em casa dizendo: já estou satisfeita, já lanchei lá na casa da minha mãe. E aí nós vamos precisar, meu querido, minha querida, a partir do momento que nós escolhemos o nosso cônjuge, nós não vamos deixar de amar, nós não vamos deixar de honrar, mas toda dependência emocional, se não for cortada, nossa família vai ficar travada, nossos sonhos vão ficar travados. E aí nós precisamos, como Paulo, entender que nós precisamos deixar para trás aquilo que nos prende. Mas não é só a nossa dependência emocional dos nossos pais. É também as decepções que, com o passar do tempo, nós vamos tendo no relacionamento. Quem tem aqui mais de 2 anos de casado? Quem tem aqui mais de 5 anos de casado? Mais de 10 anos, mais de 15 anos, mais de 20 anos. Não dá para vivermos uma vida juntos sem nos decepcionarmos um com os outros, um com o outro, sem ficarmos chateados um com o outro. Principalmente que o nosso mundo é diferente, o nosso entendimento das coisas é diferente, a nossa percepção é diferente. Então, caminhar juntos e não decepcionar um ao outro é uma arte difícil de ser alcançada. E aí, em algum momento, você vai ser ferido, você vai ser decepcionado, você vai ser entristecido e você vai precisar deixar isso para trás. Se você decidir amar esse homem que está do seu lado, se você decidir amar essa mulher que está do seu lado, se você decidir viver o resto da sua vida com ela, você vai precisar deixar para trás. Eu falo que as brigas têm que ser novas. Porque, gente, se você vier dizer para mim: ah, pastora, mas o meu casamento é perfeito, eu e meu marido não brigamos, eu vou fazer uma cara de paisagem para você. Imediatamente eu vou pensar: quem é o abusador da relação? Tem alguém abusando de alguém aí. Porque se o casamento é saudável, nós vamos discordar. Se o nosso casamento é saudável, nós vamos discutir e temos que discutir. Eu tenho que ficar chateada e você tem que ficar chateado. Até mesmo para fazer as pazes depois. Porque depois de uma discordância, fazer as pazes é muito bom dentro de um casamento. Porque aí a gente vai relembrar as alianças, a gente vai relembrar as promessas. Então, quando um casal diz que não discorda, não discute, tem alguém sem liberdade de expressão. Tem alguém inibido de poder falar o que sente e o que pensa. Tem alguém abrindo mão da sua liberdade. E família saudável é um ambiente de liberdade, aonde você não precisa falar tudo correto. Porque é o ambiente das correções. Se eu estou falando o que não é correto, se eu estou enxergando o que não é correto, aquela pessoa que me ama vai fazer as correções. E ela vai me ajudar a enxergar a verdade, interpretar a verdade em relação àquela situação. Então, quando Paulo vem falando que ele sabia muito bem o que ele queria,
E ele tinha tomado uma decisão de não ficar olhando as dificuldades que estavam lá atrás, mas olhar para onde ele queria chegar. E se esforçar muito para chegar no destino que ele queria chegar. Aí eu pergunto, que tipo de família você quer ter? Que tipo de casal você quer ser? Eu sempre gosto de dizer que casal saudável é aquele que pode discutir, mas também tem motivo para gargalhar juntos, para sorrir juntos, para sonhar juntos, para compartilhar o desejo do coração juntos. E para isso nós, sim, vamos precisar permitir que o Espírito Santo venha curar as feridas da nossa alma. Será que eu tenho condições de celebrar 30 anos de casado sem precisar que o Senhor cure o meu coração? Será que eu vou educar filhos sem precisar que o Senhor cure o meu coração? Sem precisar que o Senhor cure o coração dos meus filhos? Sem precisar que o Senhor cure o coração do meu cônjuge? Será que nós vamos passar 30 anos, 40 anos, 50 anos juntos, sem precisar parar para pensar qual comportamento precisa mudar? Quais linguagens precisam mudar? Que tipo de alianças eu preciso romper para que a minha família realmente desfrute de vida? E quando a gente olha para a igreja local, nós podemos dizer para vocês que aqui tem tanto ambiente que promove cura. Nós temos a célula, nós temos o RA, nós temos a libertação. São tantas ferramentas que nós temos para o Espírito Santo usar, para aplicar cura no seu coração. Agora, algo é necessário. E o que é necessário? Uma decisão, uma ação. E a minha decisão, vamos dizer assim, legitimado com a minha ação, é parar de lembrar daquela ferida que foi aberta lá 20 anos atrás. Olhar para onde eu quero chegar como família e crescer como família. Outro dia, eu estava brincando com o Ronald assim, eu falei assim, nossa, mas você melhorou muito. Desde quando nós casamos, melhorou demais, mudou demais. E eu também melhorei muito e mudei muito. Agora nós precisamos então entender se nós estamos dispostos a parar de olhar para trás e nos esforçar para onde nós queremos chegar. E aonde nós queremos chegar é uma família abençoada, uma esposa feliz, um marido satisfeito, radiante, filhos alegres, filhos saudáveis, filhos com liberdade de se sentir amados, de amar, de serem eles mesmos, filhos que não precisam ficar escondendo a verdade dos seus pais, filhos que não precisam ter medo de lidar com os dramas do seu coração diante dos seus pais, porque o seu ambiente de família é de acolhimento, é de amor, é de perdão, eu gosto de sempre dizer, de restauração. Porque é essa família que nós precisamos querer construir. Mas se nós precisamos desses maridos, desses homens, sendo os mais dispostos dentro da nossa casa, se nós precisamos romper então com esse passado que muitas vezes nos escraviza, nós também precisamos ter práticas espirituais como estilo de vida. E aí você pode ir lá para Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Ame o Senhor seu Deus de todo o coração. Isso nós sabemos de cor. De toda a sua alma e de toda a sua força. É o que está sendo orientado para o povo de Israel. E aí eu vou perguntar, quantas vezes a sua esposa te encontra de joelhos? Por semana? Quantas vezes seus filhos te veem de joelho por semana? Orando por eles. Tanto você marido quanto você esposa.
Quantas vezes a sua esposa te encontra, e você, esposa, encontra a sua esposa cuidando da sua vida espiritual, cuidando da sua experiência particular, cuidando de manter, né, o conhecimento dessa voz que chega até nós e nos direciona. E aí nós somos desafiados a ter uma vida devocional como um estilo de vida, prática diária, aquilo que é comum, aquilo que é normal para nós. E aí eu vou dizer uma coisa para você: seus filhos nunca vão honrar aquilo que você não honra. E isso precisa cair como vamos dizer assim, um grito de Deus nos seus ouvidos. Seus filhos nunca vão honrar o que você não honra. Se você não honra a sua esposa, se você não honra o seu Deus, se você não honra uma vida espiritual saudável, se você não honra uma vida de oração, uma vida de palavra, seus filhos não vão honrar. É interessante como que a maioria dos pais conseguem imprimir no coração dos filhos a paixão pelo seu time de futebol. O filho nasceu, você já veste seu filho com a camisa de futebol do seu time, você não deixa ele crescer para ele escolher qual time ele quer torcer, e ali você compra bola, você compra chinelo, você compra camisa, e você vai perequitando o menino, até mesmo uma menina, com tudo de futebol. E daí a pouco aquele menino de 3 aninhos, de 4 aninhos, já começa a dizer quem ele é. Ah, eu sou flamenguista. Eu sou vascaíno. Eu me lembro que o Ronald fez isso com o Abner. O Ronald treinou o Abner para ser vascaíno. Quando ele fez lá seus 15 anos, ele virou flamenguista. Foi uma decepção para o coração do pai dele. Então o pai dele ficou assim profundamente decepcionado. Porque aí ele foi, né, fazer a escolha dele. Só que muitas vezes essa habilidade de imprimir no coração dos nossos filhos o nosso gosto pelo futebol, o nosso gosto pelos animais, o nosso gosto pelo esporte. Às vezes seu filho vai gostar do animal que você gosta, do esporte que você gosta, como eu falei, do time de futebol que você gosta. Nós não temos a mesma empolgação, nós não temos o mesmo prazer, a mesma alegria de imprimir essa paixão por Deus na mesma intensidade. Porque nossos filhos não nos encontram de joelhos. Nossos filhos não nos encontram temendo a palavra. Nossos filhos não nos encontram amando a palavra. E aí, a palavra do Senhor vai nos desafiar a sermos espelhos. Porque nós estamos falando de herança. Nós estamos falando dos nossos filhos. E nós estamos falando do nosso cônjuge. E aí, tem um autor que chama Mike Bickle, eu não sei falar direito o nome dele, e diz o seguinte: quando você faz da busca de Deus a primeira prioridade da sua vida, é impossível que você não prospere com a bênção do Pai. E eu gosto de confrontar o seu coração e o meu. E aí eu vou te perguntar: que tipo de jejum você está fazendo? Na última semana, que tipo de jejum você fez? Também vou te perguntar: qual é o livro que você está lendo? Também vou te questionar: o que a igreja é para você? Como Deus fala com você? E aí são as práticas espirituais que nós precisamos praticar para que realmente nós possamos desfrutar de tudo que o Senhor diz, de tudo que a palavra diz. Porque o que nós queremos é uma família feliz. Mas nós não queremos uma família feliz, sorridente, só quando estão em público. Nós queremos uma família feliz que divide o coração quando essa família está entre as 4 paredes.
Ninguém está vendo, ninguém está enxergando, mas essa família está unida lá. E o que faz essa família estar unida é o coração do esposo convertido ao coração da esposa, é o coração dos pais convertido ao coração dos filhos, é o coração dos filhos convertido ao coração dos pais. Mas se eu preciso então dessa espiritualidade como estilo de vida, eu também preciso da generosidade de Deus na minha vida. Porque como ser pai e não ser generoso? Como ser mãe e não ser generosa? Como não ensinar os nossos filhos a se tornarem generosos conosco? E aí Lucas, capítulo 18, versículo 22, vai trazer para nós o cenário da conversa de Jesus com um jovem. O jovem está curioso com tudo que Jesus está fazendo, e esse jovem aproxima de Jesus e abre um diálogo com Jesus. E esse diálogo tem o seguinte desfecho. Ele pergunta para Jesus o que ele precisava fazer para ele ter direito ao que o reino de Deus estava proporcionando. O que Jesus estava dizendo que o reino de Deus era e que ele poderia usufruir, experimentar desse reino. Aí Jesus dá uma resposta para aquele jovem chocante. E a própria postura dele revela que ele ficou chocado com a resposta que Jesus deu. Jesus diz assim para ele: falta ali uma coisa a fazer. Por que Jesus fala? Falta ali uma coisa a fazer. Porque ele quer saber como que ele tem direito a tudo que o reino proporciona. A salvação, a eternidade, a alegria, o prazer. E Jesus começa a dialogar com ele falando de algumas coisas. Honra, serviço, temor, guardar as leis. E ele diz: tudo isso eu faço. Isso não é problema para mim, eu faço tudo isso. Então, na concepção do jovem, eu tenho direito a todas essas bênçãos do reino. Aí Jesus fala assim: mas falta uma coisa, uma só. E aí olha o que Jesus diz: venda tudo que você tem. Porque era um homem muito rico, um jovem muito rico. Pega o dinheiro, distribui entre os pobres. E aí depois você volta e me segue. Aí você vai desfrutar de tudo que esse reino diz. E a palavra vai dizer que o semblante daquele rapaz cai. Ele fica profundamente decepcionado. Porque Jesus toca na fragilidade do jovem. E qual é a fragilidade do jovem? A generosidade. Será necessário mesmo vender tudo que eu tenho? Será necessário mesmo dar tudo para os pobres? É lógico que nós sabemos que não há necessidade de você sair distribuindo os seus bens com os pobres. Mas a questão aqui está a generosidade. O quanto que você é generoso, o quanto que você é um marido generoso, uma esposa generosa. O quanto que você é um pai generoso. Porque quem aqui, nessa noite, é fruto de um lar sem generosidade, sofreu muita escassez. Quando criança, quando adolescentes. Porque pais não generosos não priorizam os de casa, priorizam os de fora. Pais não generosos nega uma mesa farta para a família, mas coloca um banquete para os amigos no bar. Pais não generosos não se importam se os seus filhos estão sofrendo ou não estão sofrendo. Mas pais generosos cuidam muito bem dos seus filhos. Priorizam os seus filhos. Se sacrifica para dar o melhor para os seus filhos. E eu acredito que há no nosso meio aqui filhos que não tiveram pais generosos. E filhos que tiveram pais muito generosos. E quando nós lidamos com filhos que tiveram pais muito generosos, são pessoas que tiveram privilégios.
E aí, o que Jesus está confrontando esse rapaz não é ele ter que abrir mão de tudo que ele possuía, mas era ele crescer a nível de generosidade. Porque uma família generosa é uma família abençoada. E uma família onde falta carinho, falta compreensão, falta expressão de amor. Porque eu gosto de dizer, queridos, que não basta você amar. Porque tem pais que dizem assim, mas eu amo meus filhos. Eu dou a minha vida pelos meus filhos. Mas esse pai ou essa mãe que diz, eu amo meus filhos, não declara esse amor para os filhos. Não demonstra com ações esse amor pelos filhos. Com abraços, com beijos, com palavras de afirmação, com compreensão na hora das dificuldades, com disciplina na hora certa. Uma família saudável não retira dos seus filhos a disciplina correta. Porque a disciplina correta é vida para os nossos filhos. E hoje nós somos uma geração de pais que não disciplinamos nossos filhos. E por isso criamos filhos sem limites. E pessoas difíceis de se relacionar quando se tornam adultas. E aí nessa noite, eu estou sendo convidada por Deus, junto com você, a pensar nossa família. Aí eu quero te perguntar, você ama mesmo a sua esposa? Dá uma olhadinha para ela aí. Talvez passou 10 anos, talvez passou 20. As ruguinhas já estão aí, né? Você não é mais o mesmo. Ganhou uns quilinhos a mais. Mas você consegue amar essa mulher, esse homem que está aí pertinho de você? Você consegue, não consegue? Nossa, mas eu amo, eu estou aqui nessa noite porque eu amo. Mas você já falou isso para ele hoje? Você já falou isso para ela hoje? Você já deu aquele abraço gostoso no seu esposo hoje, na sua esposa hoje? Você já deu aquele beijo gostoso no seu marido e na sua esposa hoje? Porque eu tenho no meu gabinete mulheres que falam que depois de 5 anos de casados, os maridos nem querem beijar mais. E reclamam. Né? Não, meu marido não me beija mais. Nós não namoramos mais. E aí eu quero perguntar para você sobre generosidade. Sabe o que eu falo para os casais quando eu estou em aconselhamento? Sabe qual é o maior drama do nosso casamento? Porque a gente tem a seguinte concepção. Aline e Juarez casaram. Aí a Aline olha para o Juarez e diz, Juarez é meu a partir de agora. E Juarez olha para a Aline e diz, Aline é minha a partir de agora. Mas a Aline esquece que o Juarez, ele permanece vivo. Ele está em constante mudança. E ele precisa ser reconquistado todos os dias para permanecer dela. E é isso que acontece com muitos casais. Nós esquecemos que o outro está vivo. E que ele precisa permanecer sendo conquistado. A gente acha, agora é meu, acabou. Não preciso mais cuidar, né? É aquela plantinha daquele vaso maravilhoso que a gente coloca acima da mesa, daí 5 dias depois morreu. Está seco, porque não cuidamos, faltou água. E eu quero que você entenda que quando nós convidamos você para uma sexta-feira, vir para esse templo, para falarmos sobre amor, sobre casal, nós queremos mudar a cultura dessa igreja. E nós queremos casais que amem e expressem o seu amor. Nós queremos casais que respeitem um ao outro. Nós queremos casais com liberdade um com o outro. De dizer o que sente e o que pensa, mesmo para desagradar. Mesmo quando eu estou desagradando você,
você vai entender que eu estou sendo sincera e verdadeira. E isso é necessário para uma família saudável. Então eu quero convidar você nessa noite a olhar para dentro de você. Como a gente falou, não olha para trás, não olha para o retrovisor, olha para dentro de você. Você realmente quer uma família feliz e você está disposto a fazer todas as correções para a sua esposa ficar feliz, para os seus filhos ficarem felizes? Você está com essa disposição no seu coração? Se você está com essa disposição no seu coração, quero convidar você a colocar-se de pé.